Olá, aqui quem fala é o professor Maurício. O tema da aula de hoje é movimento circular. Esse tema, ele possui uma importância significativa para o ser humano, pois atualmente nossa sobrevivência ela é baseada através do movimento circular. Como assim? Pessoal, movimento circular é todo aquele movimento que ele é feito em forma de circunferência. Então, um movimento que é giratório, que forma uma circunferência, esse movimento é classificado como movimento circular. E nós utilizamos ele de várias formas possíveis, de várias maneiras, e nós somos extremamente dependentes desse movimento. Nós utilizamos esse movimento, por exemplo, para nos locomover. De que forma? Eu tenho aqui a imagem de um motor e vocês veem que ele possui várias peças de formato circular. Essas peças de formato circular, elas são assim, pois elas vão girar com o propósito de estar transmitindo esse movimento giratório para outras engrenagens e assim acabar transmitindo esse movimento para o eixo do veículo até que esse movimento circular chegue nas rodas do veículo. Qual é a consequência disso? É que o movimento circular irá proporcionar o movimento deste veículo. Mas será que esse movimento circular ele está sendo utilizado somente em motores, somente em veículos? A resposta é não. Nós utilizamos o movimento circular para várias coisas. Utilizamos o movimento circular para gerar eletricidade nas usinas elétricas. Os motores, eles funcionam na base do movimento circular. Nós utilizamos o movimento circular, por exemplo, para nos localizarmos no tempo. É utilizado esse movimento para determinar o movimento dos ponteiros do relógio e também dentro do relógio, por trás de toda essa carenagem, existe várias engrenagens que estão o tempo todo girando, de forma que esse movimento seja transmitido aos ponteiros. Utilizamos o movimento circular para o nosso conforto. Por exemplo, ao ligar um ventilador, as hélices do ventilador acabam girando para poder empurrar o vento para frente. E por falar em ventilador, o ar-condicionado funciona da mesma forma. Utilizamos o movimento circular em compressores de ar, em turbinas de avião. Então não é preciso pensar muito para percebermos que o movimento circular ele é bastante utilizado por nós. E além de ser utilizado por nós, o movimento circular ele está presente em coisas bem maiores do que nós. Por exemplo, o nosso planeta Terra. Nosso planeta é um exemplo do uso do movimento circular. Aqui vocês veem que ele está girando em torno do próprio eixo e também o nosso planeta ele gira em torno de uma estrela, no qual conhecemos como sendo o Sol. E o nosso Sol também está girando em torno de algo maior, está girando em torno do centro da galáxia, que neste caso isso será o tema para uma aula futura. Então, como vemos, o movimento circular ele é muito importante e, como sendo muito importante, devemos conhecer suas propriedades, devemos conhecer o seu funcionamento. Para isso, é necessário, primeiro, entendermos o que é o período. Período, representado pela letra T, ele é o tempo necessário para que um objeto complete um ciclo, um objeto ou alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo que o planeta Terra ele está girando em torno do próprio eixo, vocês já sabem que o tempo necessário para que ele complete uma volta em torno do próprio eixo é 24 horas. Então, significa que esse tempo de 24 horas é o período. Se eu perguntar assim, qual é o período de rotação do planeta Terra em torno do próprio eixo? Então, se eu quero saber o período de rotação, é o tempo necessário para ele completar uma volta, e esse tempo é 24 horas. Então, assim, nós temos o período. Dessa forma, podemos determinar o período com uma fórmula bem simples, onde o período é o tempo necessário para que alguma coisa aconteça, dividido pelo
número de vezes que aquela coisa acontece. Vamos supor que eu tenho um disco, que esse disco ele vai executar um número de voltas igual a 5 voltas. Essas 5 voltas vão ser executadas dentro de um tempo de 1 minuto. Nessa situação, eu peço para determinar o período. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o período, tem que ser igual o tempo necessário. Nessa situação aqui, você pode colocar o período ou em minutos, ou em segundos, ou em horas. Vai depender muito do que o problema está pedindo. Então, nessa situação, eu vou colocar ele em segundos. 1 minuto, nós sabemos que é 60 segundos. Então, aqui vai ser 60 dividido pelo número de vezes que isso acontece, que é 5. 60 dividido para 5 é 12. 12 o quê? Segundos. Então, tá aí. Esse aqui será o período. Significa que o período, para ele completar uma volta, é de 12 segundos. A cada 12 segundos, o disco completa uma volta. Conhecendo o período, vamos conhecer agora a frequência. O que é frequência? A frequência é o número de vezes que alguma coisa acontece dentro daquele tempo. Ou seja, a frequência ela é praticamente o inverso do período. Frequência é o número de vezes que alguma coisa acontece dentro daquele período. Por exemplo, nós sabemos que em dias normais nós vamos à escola na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, não. Então, qual é a frequência para dia normal em que nós vamos à escola? Então, nesse caso aqui, a frequência que vamos à escola é de 5 dias por semana. Aí tem um caso de frequência. Um outro exemplo de frequência que eu posso dar é o seguinte. Vamos supor que em uma partida de futebol, um time acabe marcando 9 gols dentro do primeiro tempo. É perguntado o seguinte: qual foi a frequência de gols estabelecida por esse time dentro do primeiro tempo? Então, o que é que nós temos? Eu disse que o número de gols que ele marcou foi 9. Então, foi 9 gols. E o primeiro tempo, ele, se não tiver prorrogação de um jogo de futebol, ele tem cerca de 45 minutos. Então, aqui a variação do tempo corresponde a 45 minutos. Se eu estou perguntando a frequência vai ser igual. O número de vezes que isso aconteceu foi 9, dividido pelo tempo, que é 45. Nessa situação aqui, você pode efetuar a divisão ou então fazer que nem eu vou fazer agora. Simplificar. Eu vou dividir por 9 em cima e 9 embaixo. E aqui eu vou conseguir 1 sobre 5. Então, essa aqui é a frequência. Gol por minuto. Significa o quê? Que ele marcou um gol a cada 5 minutos. Essa aqui foi a frequência de gol. Então, frequência é muito simples, né? Já que conhecemos o período e conhecemos a frequência, podemos então relacionar essas duas formas. Significa que a frequência é o inverso do período, ou então o período é o inverso da frequência. Dessa forma aí, frequência é igual a 1 sobre o período, ou então a gente pode dizer que o período é igual a 1 sobre a frequência. Tudo bem, galera? Vamos para frente. Grandezas angulares. Para compreender o tema grandezas angulares, vamos começar aqui através do espaço angular. Primeiro, o que é esse espaço angular? Espaço angular, ele é o ângulo central da circunferência que corresponde a um arco S, que é um espaço linear sobre a trajetória circular. Como assim? Por exemplo, pessoal, aqui eu tenho uma circunferência que ela tem um centro C.
Traçando aqui uma reta, essa reta do centro até a borda da circunferência, nós temos o raio R. Traçando outra reta aqui, do centro até a borda, existe aqui um ângulo, que esse ângulo é representado por essa letra. Essa letra, o nome dela é φ, é uma letra grega. Então, nós temos aqui a representação desse ângulo dado pela letra φ. Mas como é que eu posso determinar esse ângulo? Eu quero saber quanto é que vale esse ângulo. O que é que eu tenho que fazer? Para essa situação, é necessário que nós conhecemos dois valores básicos. O primeiro valor aqui é o raio, que já foi dado. É necessário que você saiba quanto é que vale o raio, para poder calcular esse valor do ângulo φ. E o outro é o seguinte: partindo desse ponto aqui, um ponto O, que vai representar a origem, e se deslocando até a outra extremidade, nós temos um espaço representado pela letra S. Dessa forma, podemos estabelecer uma relação entre o espaço da circunferência, o raio e o espaço angular, que é representado pela letra φ. Dessa forma, onde o espaço angular ele é igual ao espaço linear dividido pelo raio. Então, como vemos, é muito simples determinar esse espaço angular. Basta você pegar o espaço linear, que é a medida do tamanho desse espaço S, dividido pelo tamanho do raio. Assim, encontramos o espaço angular. Outra coisa importante a conhecer é o deslocamento angular, representado por ΔΦ. Esse ΔΦ, para nós, significará deslocamento angular. O que é deslocamento angular? É a variação de espaço angular, ou seja, é a diferença entre o espaço angular final e o espaço angular inicial. Então, esse deslocamento angular vai ser essa variação do ângulo final menos o ângulo inicial. Da seguinte forma, por exemplo, supondo que o deslocamento que foi feito anteriormente, quando ele chegar aqui no final, encontramos aqui o espaço linear inicial. E aqui nós temos, no meio, o espaço angular inicial. Agora, se esse deslocamento fosse continuado do ponto O até um pouco mais na frente, aqui nós temos o espaço final. Dessa forma, começando do ponto O até esse outro ponto, nós temos aqui o espaço angular final. Se pegarmos o espaço angular final menos o inicial, encontramos aqui o deslocamento angular. E também, se pegarmos o espaço final menos o espaço inicial, encontramos essa variação do espaço. Sendo assim, o deslocamento angular ele é igual à variação do espaço dividido pelo raio. Agora, utilizando o deslocamento angular, nós podemos determinar uma outra coisa, que é a velocidade angular. Essa velocidade angular ela é representada pela letra grega ômega minúscula. Então, como é que podemos determinar essa velocidade angular? Essa velocidade angular ela é o espaço angular percorrido em função do tempo. Mas como assim? Basicamente, ela é uma velocidade com que o objeto executa certo deslocamento angular. Podemos encontrar essa velocidade angular como sendo o espaço angular em função da variação do tempo. Eu expliquei agora há pouco que o espaço angular ele é uma variação do espaço linear em função do raio. Sendo assim, podemos pegar essa velocidade angular e no lugar do espaço angular, podemos substituir ele por variação do espaço linear em função do raio. Com essa substituição, encontramos que a velocidade angular é uma variação do espaço linear dividido pelo raio multiplicado pelo tempo. Mas, lembra pessoal, que o espaço dividido pelo tempo ele corresponde à velocidade. Então, nessa situação aqui, podemos substituir essa variação do espaço em função da variação do tempo pela velocidade linear.
Assim encontramos que a velocidade angular ela pode ser encontrada através da velocidade linear dividido pelo raio. Uma outra coisa é a aceleração angular, representado pela letra alfa. Então, o que é essa aceleração angular? É a medida da variação da velocidade angular em função do tempo. Já que a aceleração angular é uma variação da velocidade angular em função da variação do tempo, podemos escrevê-la e considerar o seguinte: nós sabemos que a velocidade angular ela é a velocidade linear dividido pelo raio. Então, podemos substituir, no lugar dessa velocidade angular, o v sobre o r, da seguinte forma. A aceleração angular ela é igual, no lugar da variação da velocidade angular, colocamos velocidade linear sobre o raio, e dessa forma encontramos que a aceleração angular é igual à velocidade linear dividida pelo raio vezes o tempo. Mas lembre que a velocidade linear dividido pelo tempo, isso aqui corresponde à aceleração linear. Então, a aceleração angular é igual à aceleração linear dividido pelo raio. E assim nós encontramos a fórmula da aceleração angular. Movimento circular uniforme. Todo movimento circular em que ele completa sempre um ciclo dentro do mesmo período, em períodos constantes, ele é caracterizado como movimento circular uniforme. Então, todo movimento circular que possui período constante é chamado de movimento circular uniforme, também conhecido como MCU. Então, vamos considerar o seguinte. Nós sabemos que a velocidade angular ela é igual ao espaço angular dividido pelo tempo. Para executar uma volta completa em uma circunferência, o objeto ele tem que completar uma volta de 360 graus. Em radiano, 360 graus corresponde a 2π. Então, significa que o espaço angular percorrido é de 2π. O tempo necessário para completar uma volta é o período. Então, essa variação do tempo, ΔT, é a mesma coisa que o período. Dessa forma, podemos substituir esses valores na forma da velocidade angular e encontrar que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Mas lembre o seguinte, no início, quando eu falei sobre período e frequência, eu falei que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Dessa forma, nós podemos substituir o inverso do período pela frequência. Assim, nós encontramos que a velocidade angular também pode ser dada como 2πf. Aceleração centrípeta. Aqui nós temos mais um tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta. Essa aceleração ela é a grande responsável pela mudança de direção do móvel ao executar um movimento circular. Sendo assim, precisamos saber que a aceleração centrípeta, nós podemos encontrar ela através dessa fórmula, onde ela é igual à velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Nós sabemos que a velocidade angular ela é igual à velocidade linear dividido pelo raio. Dessa forma, podemos isolar essa velocidade linear, passando o r para o outro lado multiplicando, e encontramos que a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Assim, na fórmula da aceleração centrípeta, podemos substituir o v ao quadrado por velocidade angular multiplicado pelo raio. E encontramos que a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo r. Podemos cancelar o expoente 2 e o r aqui embaixo e encontramos que a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Podemos também determinar
a função horária do espaço angular, da seguinte forma. Lembre, pessoal, que o espaço linear é igual ao espaço linear inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esse assunto que foi passado aí no capítulo 2 do livro, que é o movimento uniforme. Se pegarmos cada componente dessa equação e dividir pelo raio, nós já sabemos que espaço dividido pelo raio é o espaço angular. E velocidade dividido pelo raio é a velocidade angular. Sendo assim, encontramos que o espaço angular final é igual ao espaço angular inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aqui nós temos a função horária do espaço angular. Transmissão por acoplamento. O movimento circular ele pode ser transmitido de duas formas básicas. A primeira forma é a transmissão por correia ou contato. Essa transmissão acontece quando utilizamos duas engrenagens separadas e essas engrenagens elas vão estar ligadas por uma correia, como no caso aqui da corrente da bicicleta, que ela acaba ligando a coroa e a catraca, ou então ela pode ser feita por contato, quando essas duas engrenagens elas estão em contato uma com a outra. O que é que podemos tirar dessa situação? Por exemplo, aqui nós temos duas circunferências, uma com raio RA e a outra com raio RB. Essas duas circunferências possuem raios diferentes. Ligando elas por uma correia e colocando aqui dois pontos aqui, observamos o seguinte: ao efetuar o movimento circular, esses pontos eles terão velocidade VA e velocidade VB. Como esses pontos são pertencentes à mesma correia, significa que essas velocidades VA e VB serão sempre iguais. Então, ao executar o movimento circular, esses pontos eles terão sempre a mesma velocidade. Uma outra situação é quando eu tenho duas circunferências de raios diferentes e elas estão em contato. Colocando aqui um ponto que será representado por VA para a circunferência maior e um outro ponto no mesmo local representado por VB para a circunferência menor, ao executar o movimento, nós temos a impressão de que o VB tem uma velocidade maior e o VA uma velocidade menor. Porém, não é bem isso que está acontecendo aqui. A velocidade linear do A e a velocidade linear do B são as mesmas. Porém, o que eles têm de diferente é a velocidade angular. A velocidade angular do A é diferente da velocidade angular do B. Como o A demora mais para completar uma volta, significa que a velocidade angular do A é menor do que a velocidade angular de B, mas suas velocidades lineares são as mesmas. Dessa forma, temos o seguinte: a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. O que sabemos sobre a velocidade linear? Sabemos que a velocidade linear de A é igual à velocidade angular de A multiplicado pelo raio de A. E a velocidade linear de B é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Se a velocidade linear de A e B são iguais, dessa forma, a velocidade angular de A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Essa expressão ela serve tanto para transmissão por correia como transmissão por contato. A outra forma de transmissão que acontece é a transmissão pelo mesmo eixo. Por exemplo, aqui nós temos dois discos que eles estão ligados através de um único eixo. O primeiro disco aqui ele apresenta o raio RA e o segundo disco apresenta o raio RB. Agora, colocando um ponto aqui, VA,
e um ponto aqui VB, ao executar o movimento circular, podemos observar aqui que ambos os pontos completam uma volta ao mesmo tempo. Isso significa que a velocidade angular deles é igual. Porém, a velocidade linear não é igual, pessoal. Então, nessa situação, quem teria maior velocidade linear? O objeto A ou o objeto B? Como eles estão completando uma volta ao mesmo tempo, e ambos têm tamanhos diferentes de disco, aquele que tem maior disco significa que ele tem maior velocidade linear. Nós podemos montar uma expressão para poder relacionar esses dois objetos da seguinte forma. A velocidade angular de A tem que ser igual à velocidade angular de B. Nós sabemos que a velocidade angular de A é igual à velocidade linear A dividido pelo raio de A. E a velocidade angular de B é igual à velocidade linear de B dividido pelo raio de B. Sendo assim, a velocidade linear de A dividido pelo raio de A tem que ser igual à velocidade linear de B dividido pelo raio de B. E assim nós temos a expressão que fundamenta a transmissão pelo mesmo eixo. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido a ideia de vocês a respeito desse assunto. E na próxima aula estarei trazendo alguns exercícios sobre o tema para melhor fixação do conhecimento. Até mais!